Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser diferente, vai ser uma grande aula falando sobre a vitamina D. E eu vou contar com o Dr. Lai Ribeiro, que é o melhor especialista em nutrição do país. A vitamina D é o hormônio esteroidal mais potente do seu corpo. É a pílula milagrosa da saúde. Então, antes de começar essa aula, quero que você se inscreva no meu canal, curta, comenta e compartilha, tá bom? Então bora para a aula. Vou conversar com você agora, são 2 blocos, sobre o poder fisiofarmacológico do hormônio mais potente que existe no corpo. Quando a vitamina D3 foi descoberta, ela foi erradamente considerada vitamina. Ela não é uma vitamina, ela é um hormônio esteroidal, por sinal, o hormônio esteroidal mais potente que o corpo fabrica. Ela chega a controlar quase 10% do nosso genoma. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que eu tenho que falar para você. Segundo, que existe uma diferença entre vitamina D2 e vitamina D3. Quando você vai no supermercado e compra um leite que é enriquecido com vitamina D, infelizmente não é essa aqui. É a vitamina D2, que é vegetal. Nós precisamos da D3, que é animal. A D2 tem uma ação muito pequena, quase zero, no ser humano, porque ela é uma vitamina de plantas. Então, o foco é na D3, não é na vitamina D, é na vitamina D3. O hormônio esteroide ou esteroidal mais potente encontrado no organismo humano. A maioria dos médicos ainda acredita que vitamina D seja vitamina. Não sabe que seja, na realidade, um hormônio. Bom, eu tenho vários livros para apresentar para você aqui, a Vitamina D Revolution, a Vitamina D Prescription, os resultados miraculosos de altas doses de vitamina D3, nós vamos explicar tudo isso. Agora, esses aqui são mais profundos. O Dr. Joseph Mercola, para quem não conhece, ele tem um site médico, o maior site médico do mundo, mercola.com, é gratuito. Toda semana ele te manda uma novidade profunda, faz pesquisa, entrevista os cientistas e tal. E ele escreveu esse livro chamado Dark Deception. Não é ele só, porque ele tem equipes grandes, ele colocou, sei lá, 15 pesquisadores trabalhando nesse projeto para entregar para ele e colocar no livro. Então é uma coisa extremamente profunda. Tá? Então é um livro que mostra os benefícios do sol. Aliás, antigamente, quando você tinha o solário, você tinha tuberculose, você ia para o sol, você tinha psoríase, você ia para o sol, você tinha qualquer doença, você curava no sol, você tinha sífilis, você ia para o sol. Eram os solários, espalhados pelo mundo. Quando com o advento do antibiótico, eles abandonaram o solário e passaram para o antibiótico. E agora é o contrário, você recebe uma propaganda tremenda de que o sol faz mal. Lembra da sua avó? Ela preocupava com se ela ia tomar muito sol ou pouco sol? Não existia esse conceito na cabeça dela. Ela tomava o sol que ela queria tomar, do jeito que ela queria. Só quero que você imagine nesse momento um pescador lá em Fortaleza. Ele saiu às 5h30 da manhã, ele vai pescar. Ele pesca o dia inteiro, ele volta à tarde. Ele faz isso 365 dias por ano. Pergunta ele se ele está preocupado com o fio solar. Ele faz a vida inteira. O filho dele já está lá, de 8 anos, já está junto com ele, aprendendo a pescar. Faz a vida inteira, 365 dias por ano. Para pensar nisso. E a maior autoridade de todas, porque praticamente o cara quem descobriu a vitamina D, esse indivíduo aqui, Michael Holleck, que é um médico, pesquisador, trabalhava com o indivíduo que descobriu a vitamina D, e ele dedica mais de 40 anos de pesquisa, ele é vivo ainda e atuante, e palestrante, inclusive já veio ao Brasil. É o livro dele mostrando a vantagem da ultravioleta, a vantagem de tomar sol. Tá? Que hoje é o contrário. Hoje você que está sentado aqui, a não ser que você venha acompanhando o meu trabalho com tempo, já há tempo, você tem uma coisa que eu chamo de heliofobia. Você tem medo do sol. Você acha que o sol vai te fazer mal. Se cortar o sol, acaba o mundo, acaba o universo, acaba o sistema solar. Bom,
eu gosto de glossários, tá? Você já viu que eu começo minhas aulas em geral por glossário. Porque o glossário te dá uma ideia de onde você vai. Aquilo ali chama 7-dehidrocolesterol. Dehidrocolesterol. Em inglês, quando você dehydrocolesterol, em português você tem que traduzir por des. Mas os tradutores não sabem disso, então o erro virou certo. Se eu falar para você que é 7-desidrocolesterol, quando você falar, alguém vai dizer, ó, está errado. É dehidrocolesterol. Dehidrocolesterol está errado. Mas como todo mundo fala, eu não vou ser diferente de todo mundo. Eu vou ensinar você a falar dehidrocolesterol, mas eu quero que você saiba que deveria ser desidrocolesterol, para quem entende inglês profundamente, traduziria desidro. Mas traduzir o dehidro. Então você vai falar errado para acertar. Tá bom? Porque senão eles vão achar que você está errado. A vitamina D3 chama-se também colicalciferol. Tá? Colicalciferol. A vitamina D2 chama ergocalciferol. Ela entra como colicalciferol no corpo. No fígado, ela vira calcidiol, nós vamos estudar tudo isso. Aí, calcidiol, você vai encontrar na literatura também como calcifediol. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E, finalmente, ela vai para o rim. E ela vira o 1,25 de hidroxid-3, que é o calcitriol. Esse é o hormônio ativo. Esse é o hormônio. Os outros são precursores deste hormônio ativo. Isso aqui é que vai fazer a diferença na sua vida. Tá? Deixa eu explicar o que é o MED. Quantos dermatologistas tem na sala? 1, 2, 3, 4. Se você perguntar para os dermatologistas, não vão saber, tá bom? O que é o MED? Você sabe dizer o que é o MED? Não. Não. Você chega no meio-dia, numa terça-feira, no pico do verão, sobe no telhado da sua casa, no terraço do seu prédio, com mais de 80% do seu corpo nu. Você vai de calção ou biquíni. E leva um cronômetro na mão. Meio-dia em ponto, você se coloca lá. E você marca no cronômetro quanto tempo leva para você começar a ficar vermelho. Levou meia hora. Isso é um MED. Um MED. Chama um MED. Minimum do eritômato dose. É a dose que faz você ficar com a pele vermelha. Isso chama um MED. Quando eu vou usar um FPS, um filtro solar FPS 60, eu vou multiplicar isso por 60 vezes. Então, se eu, na minha pele, o meu MED é 30 minutos, se eu usar um filtro solar de 60, eu vou pegar esses 30 minutos e vou fazer 30 horas. Ou seja, eu posso ficar no sol 30 horas. Eu quero saber onde no planeta Terra você tem sol 30 horas contínuo. Só que você vai ter que viajar para a galáxia, para outra galáxia, porque aqui você não consegue, não. Então você vê a babaquice de se criar um FPS 60. Vamos pegar um FPS 30. 15 horas. 15 horas? Onde é que você vai encontrar sol com 15 horas? Contínua. Vamos pegar um FPS de 8. Dá 4 horas. Então você entendeu o que é o MED. O MED é a dose mínima para produzir eritema, em termos de tempo. No pico do verão, ao meio-dia, 80% do seu corpo desnudo, você no terraço da sua casa, terraço do seu apartamento. Então vocês já viram o grande exagero que tem dos FPS. FPS, como você sabe, é fator de proteção solar. Tá? Muito bem. Vamos continuar. Ali está o FPS. Eu falo sobre sol, sobre vitamina D3 e sobre filtro solar há mais ou menos uns 15 anos. Eu me lembro quando eu comecei a falar, eu falava sobre PPD. E os médicos olhavam para mim, os dermatologistas olhavam para mim e diziam, que bicho é esse? O que é PPD? Aliás, até hoje, tem muitos dermatologistas
que ainda não sabem sobre PPD, por incrível que pareça. PPD é o Pigment Persistent Darkening. Tem a ver com UVA, que você vai ver daqui a pouco. Eu só estou introduzindo o termo. Então, não adianta você me falar que o seu filtro solar tem 30 FPS. Eu vou te perguntar quanto é que ele tem de PPD. E você não vai saber responder. Porque os filtros solares brasileiros não têm PPD. Tá? Eu mandei pedir a Solange, ela foi na drogaria antes de ontem, e comprou os 3 fios solares mais vendidos no Brasil. Estão aqui, ó. Os 3 filtros solares mais vendidos no Brasil. Dá para você ler para mim o que tem aí? Dá para você ler para mim o que tem aí? Dá para você ler para mim o que tem aí? Se você conseguir ler, você vai ganhar o prêmio Nobel. Passa para eles verem como é que engana o público. Passa para ver. Lê aí o que contém. Lê para mim. Por favor. Olha como é que engana o público, engana o usuário. Lê aí. Lê o que é o conteúdo. Ou seja, já foi feito para não ler, tá certo? Porque se ler, você não usa. Tá vendo? Acho que nem com lupa você consegue isso. Vai passando aí, pessoal. Mas vamos voltar aqui, ó. Eu acabei de ensinar 3 termos. Para muitos de vocês é novidade. MED, PPD e FPS, você já tinha, provavelmente já escutou. Mas vamos em frente, vamos em frente. Hormônio paratormônio. PTH significa paratormônio. Nós vamos ver a importância da relação da vitamina D3 com paratormônio. Catelecidina, também para muitos de vocês nunca escutaram falar nisso. O hormônio vitamina D3, ele tem a habilidade de produzir no corpo antibióticos de largo espectro naturais. O grupo das catelecidinas. Se eu estou para gripar e eu pego 25 mil unidades de vitamina D3 e põe debaixo da língua, eu não gripo. Por quê? Porque eu vou aumentar minhas catalicidinas que vão matar o vírus da gripe. Pronto, estou livre da gripe. Vocês vão ver os trabalhos aqui mostrando isso para você. Então chama-se catalicidinas, que também recebe o nome de LL37. Esse grupo de antibióticos naturais, gerados pelo próprio corpo humano, são chamados de catalicidinas, no plural, e LL37. A mesma coisa. Doença sazonal afetiva. A palavra sad, em inglês, significa triste. E é mais ou menos assim que a pessoa se sente. Durante o inverno, seasonal affective disorder. Ele tem uma doença de depressão. Você vai, por exemplo, na Suécia, no inverno, as pessoas são alcoólatras, porque a única coisa que elas têm para fazer é beber. Porque lá fora está escuro, às 2 horas da tarde já é noite. Entendeu? O dia extremamente curto, quase nada. O resto tudo é escuridão. Eles entram em depressão, porque falta no cérebro vitamina D. E eles têm essa doença chamada SAD. Seasonal Affective Disorder. Doença afetiva sazonal. Por que sazonal? Porque depende da estação do ano que você está. Existe um produto que está proibido na Europa, que está proibido nos Estados Unidos, que é permitido colocar no filtro solar brasileiro. Ele se chama metilbenzilideno cânfora, 4-MBC, metilbenzilideno cânfora. O 4-MBC, ele causa 2 coisas no corpo. Ele tem uma ação de estrogenicidade. Ele funciona como se fosse hormônio feminino. Então você que passa filtro solar e vai na praia, você começa a ficar peitudinho e bundundinho, porque começa a ter estrogênio no seu corpo. Ele tem uma ação de estrogenicidade. E vocês, mulheres, começam a ter uma coisa chamada celulite, causada pelo filtro solar. Porque tem uma substância que tem estrogenicidade. Você imagina a pessoa que enche todo dia de filtro solar, e aí vai para o dermatologista e quer saber por que está desenvolvendo celulite. Ninguém sabe por quê. Porque ninguém sabe que isso aí existe no filtro solar.
O raquitismo, está escrito, está faltando um ó demais ali, que é uma doença que você sabe que as pernas ficam tortas durante a infância. Se eu tiver deficiência de vitamina D durante a vida adulta, eu não tenho mais raquitismo, eu tenho osteomalácia, que é uma doença que eu diria que mais de 50% dos pacientes que entram no seu consultório no dia a dia tem osteomalácia e você não diagnostica. Osteomalácia é assim, ó, se eu apertar dói aqui, se eu apertar dói aqui, se eu apertar dói aqui, aí o médico erradamente faz o diagnóstico de fibromialgia. E na realidade o que esse paciente tem é osteomalácia. O periósteo está inflamado e o cálcio está sendo retirado do osso, por isso que dói. Ele fala assim para você: doutor, a minha dor é profunda. Sabe onde é que dói, doutor? Dói lá no osso, doutor. Você já escutou isso? Tá. Pois aquele paciente estava contando para você que a dor era profunda, ele tinha deficiência de vitamina D. Ele estava com um quadro de osteomalácia, que a maioria dos médicos não desconhece. Bom, você tem osteopenia, você começa com osteomalácia, depois você vai para a osteopenia, depois você vai para a osteoporose. É assim que caminha a carruagem. E você tem aquilo ali, o PPD, em português, chama-se escurecimento permanente de pigmento. Nós vamos estudar isso profundamente. Nós estamos só no glossário. Eu só estou estudando o glossário com você. Isso aqui é um processo de você avaliar a densitometria óssea. Existem pomadas na base da vitamina D, inclusive para tratar psoríase. A vitamina D é medida no sangue na forma de 25-hidroxid-D, que você vai ver comigo daqui a pouco, e medida na forma de nanograma por ml. Ela pode também ser apresentada na forma de nanomol por litro. Você vai aprender a transformar nanograma por ml em nanomol por litro, e é um problema sério na hora que você interpreta exame de laboratório, porque tem laboratório que dá o resultado em nanomol por litro, e você não conhece essa distinção, e o paciente, e quando você faz nanomol por litro, você pega isso aqui e multiplica por 2,5. Então, quem tem uma vitamina D3 de 20 nanogramas por ml, ou seja, está com deficiência, se o laboratório me der em nanomol por litro, vai para 50 nanomol por litro, que eu tenho que multiplicar por 2,5. O laboratório já multiplicou e te dá o resultado em 50. Você está acostumado a olhar números, você não olha a unidade, você fala 50, está ótimo. Só que ele deu em nanomol por litro. Está ótimo não, esse paciente está com deficiência de vitamina D. Já vi isso várias vezes. Tá? O T-score, que é o T que calcula a osteoporose, você calcula a sua osteoporose comparada com uma pessoa de 25 anos, e você tem que estar menos de 2 desvios padrões daquela situação, nós vamos escutar isso. E o Z-score, que é quando você compara, eu tenho 70 anos, vou comparar com outra pessoa de 70 anos e ver, eu faço a comparação com a pessoa da mesma idade, chama Z-score. Quando eu comparo com uma pessoa de 25 anos, que é o padrão, eu faço o T-score. Ele é um secoesteroide. A palavra seco, você vai entender daqui a pouco. Eu não sei se você está lembrando o cicopentrano, peridofenantreno. Nós vamos mostrar o núcleo cicopentrano, peridofenantreno. E no segundo núcleo há uma abertura. Quando há uma abertura no cicopentrano, peridofenantreno, isso ao invés de chamar esteroide, chama secoesteroide. A ergocalciferol, já falei para você que tem o colecalciferol e o ergocalciferol. O ergocalciferol é a vitamina D2, ela é vegetal, ela não é apropriada para nós. A helioterapia é o tratamento do sol usando o sol. Nós temos UVA, nós temos UVB, nós temos xenoestrógeno, que é o caso que eu acabei de mostrar para vocês do 4-MBC, que entra no seu corpo e funciona como estrógeno, causando estrogenicidade, causando ganho de peso e causando celulite. Está aí o processo da estrogenicidade. A 25-hidroxid-D3 é a que nós medimos no sangue, e a 1,25 de hidroxid-D é o hormônio ativado. Tá? Fitzpatrick, um professor de Harvard, foi quem classificou as peles humanas em 6 grupos. Você pode ser do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. De Fitzpatrick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O negro é 6. Aquela pessoa lourinha, do olho azul, cabelo claro, etc., é 1.
A diferença aqui chega a ser 10 vezes. O que uma mulher, uma pessoa loira, de olhos azuis, no sol, em 10 minutos no sol, consegue de vitamina D3, esse negro agora, para conseguir o mesmo que ela, ele tem que ficar 100 minutos no sol. Ele tem que ficar 10 vezes mais do que a outra. Por isso que os negros nasceram na África, porque lá é sol 24 horas por dia. Eles recebiam. Então agora você imagina um negro que mora no Rio de Janeiro e que muda para Montreal. Em 12 anos ele está doente. Porque agora ele não consegue vitamina D mais. Em 12 anos ele aparece com câncer de estômago, um câncer de colo, um câncer de próstata, porque ele agora não tem jeito de pegar vitamina D. Todo indivíduo da cor negra que está morando lá em cima está doente. Está doente. E agora o mais importante de tudo. 1 miligrama de vitamina D é igual a 40 mil unidades de vitamina D. Se eu falasse para você assim, ó, eu vou te receitar a vitamina B6, eu vou te dar 50 miligramas. Você fala, é uma dose alta, mas vou tomar. Eu vou te dar a vitamina B3, eu vou te dar 1000 miligramas, 3 vezes ao dia, para você baixar o colesterol e os triglicérides. Se você quer baixar colesterol, triglicérides você tem que baixar, colesterol você não precisa. Mas vamos supor que você quisesse. Aí você fala, tá bom, vou tomar. Agora, se eu falo para você assim, ó, eu hoje de manhã, e é verdade, tá? Eu tomei 50 mil unidades de vitamina D3. Hoje de manhã eu ingeri 50 mil unidades. Você falou, absurdo. Está absurdo? Vamos ver quanto é que dá isso? Dá 1,25 miligramas. Se eu falasse para você que hoje de manhã eu tinha ingerido 1,25 miligramas de vitamina D3, você ia dizer, é baixa dose, né? Mas se eu falar para você em unidades, você, nossa, 50 mil unidades? Parece um absurdo. É o jeito de enganar o médico. Por que eles não deixam chamar de miligrama? Porque se você chamar de miligrama, os médicos vão dar mais vitamina D e as doenças vão sumir. 85% dos cânceres que você viria a ter na vida, você pode preveni-los se você mantiver os níveis de 25 hidrox-D no sangue acima de 50 nanogramas por ml. O meu hoje está 78. Tá? Você vê quanta coisa tem aí. E eu não comecei ainda não, só estou fazendo o glossário. Bom, então vamos lá. Olha essa figura, por favor. E eu te faço a pergunta. Quem está sentado? Vou fazer para uma pessoa só. Vou fazer para a Renata que está aqui. Vocês acompanham. Renata, quem está sentado, o homem ou a mulher? Hein? O homem. E quem que viu a mulher sentada? Aí, tem gente vendo mulher sentada. Se você viu que é o homem que está sentado, se você continuar olhando, você vai ver que é a mulher. Se você viu que é a mulher, se você continuar olhando, você vai ver que é o homem. Continua olhando para você ver, de repente cai a ficha. Quem já fez as duas? Já viu as duas? Me mostra a mão. Obrigado. Isso chama mudança de ponto de vista. Agora você sabe o que é mudança de ponto de vista. Pois é, eu vou mudar o seu ponto de vista com relação ao sol. Eu vou mudar o seu ponto de vista com relação a filtro solar. E eu vou mudar o seu ponto de vista com relação à vitamina D3. Esta é a minha missão hoje. Uma missão difícil. Mas nós vamos atingir. Tá? Você lembra, uma época, falaram que a Terra era plana? Era assim a Terra, ó. Tinha um abismo, você caía. Quando o marinheiro ia viajar, a esposa levava ele até o porto, abraçava ele como se fosse a última vez, e já levava a roupa preta, e ela voltava de luto. Sabia disso? É verdade, voltava de luto para casa. Porque quem sabe o navio do marido dela ia chegar na beira final da terra e ia cair. Porque a terra era plana, tinha uma hora que caía. Como ninguém sabia, ela se comportava como viúva. Porque provavelmente o marido não ia voltar mais, porque muitos marinheiros não voltavam, eles morriam de escorbuto. Morriam de escorbuto. Não é porque caiu lá na terra, morriam de escorbuto. Bom, a vitamina D é lipossolúvel e, portanto, tóxica e perigosa. Isso é o que você aprendeu na faculdade de medicina.
é que corresponde a esse paradigma antigo. A analogia que eu faço está aqui, ó. Agora, deixa eu introduzir uma coisa linda para você. A doutora Campbell estava dando aula nos Estados Unidos, e eu estava sentado na primeira fila assistindo, e ela contou uma história da filhinha dela, que tem 7 anos para 8, para completar 8 anos. A filha dela chegou em casa, falou: mãe, tem um assunto sério para conversar com você. Podemos ir no quarto? Podemos. Ela sentou na cama, a filha sentou, olhou no olho da mãe: ô mãe, você vai me dizer a verdade. Foi você ou foi a fada do dente que colocou aquela moeda debaixo do meu travesseiro? Você conhece a história da fada do dente. Cai o dentinho de leite, aí os pais vão lá, colocam uma moedinha e fala que a fada do dente colocou. E ela, para completar 8 anos, olha na mãe seriamente e diz assim: você vai ter que me falar a verdade. Foi você ou foi a fada do dente que colocou o dinheiro debaixo do meu travesseiro? A mãe olhou para ela e falou assim: filha, eu tenho que te contar. Quem colocou o dinheiro lá foi a mamãe. Aí ela começou a chorar. Por que você não deixou a fada colocar? Olha a transição. Quer dizer, ela está começando a desconfiar que não existe fada. Mas ela não sabe ainda, entendeu? Ela está questionando: foi a sua mãe que colocou. Aí ela vai questionar a mãe. Aí ela diz: por que você não deixou a fada colocar? Tem muitos aqui na sala que estão mais ou menos assim, entendeu? Bom, tá? Você está preparado para uma mudança de paradigma? Não tem fada não, querido. É a mamãe que colocou o dinheiro. Se a mãe não colocar, não tem dinheiro. Tá bom? Que lhe parece o lançamento de uma pílula que reduzisse o risco de câncer em até 85%, de doença cardiovascular, de hipertensão arterial, de infarto do miocárdio, de osteoporose, de tensão pré-menstrual, de doença afetiva sazonal e de várias doenças autoimunes, como esclerose múltipla, além de melhorar a sensação de bem-estar. O que você acha de uma pílula dessa chegando no mercado? Você vai dizer: isso é uma pílula milagrosa. Pois é, mas já existe. Há muito tempo. Desde 1903, o doutor Finsen ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por provar que o sol curava inúmeras doenças. E a partir de ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, mostrando a importância da luz solar à saúde, foram criados solários, até chegar a era do antibiótico. Aí, ó, essa é a pílula. Meus amigos, ela é de graça. Ela não custa nada. Ela está aí desde que o mundo é mundo. E você não tira proveito dela, porque alguém fez uma lavagem cerebral em você e te convenceu que só faz mal. E você não sabe o quanto que o Brasil está adoecendo. O Brasil é um país tropical e 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. Porque ninguém mais está no sol. Seu carro está na garagem, você desce, entra nele, vai trabalhar no seu consultório, fica lá o dia inteiro e volta à noite. Você faz isso 365 dias por ano, e o carro está lá, e você não tem sol nenhum. Estão vendo como é que eu estou queimadinho de sol? Semana passada eu estava na praia. Tá? Eu ando de manhã e ando de tarde. Sabe qual a melhor hora para você tomar sol? Das 10 às 2. O oposto do que você aprendeu. Exatamente o oposto. O melhor mesmo é cravado meio-dia. Porque você vai ver, eu vou te provar aqui. Olha como é que está tudo deturpado. Tá? Bom, então eu vou propor para você a helioterapia. Tá? Uma exposição inteligente à luz solar. Não é ficar lá o dia inteiro torrando no sol, não. Abordagem altamente eficaz, erroneamente abandonada para a lavagem cerebral da indústria do filtro solar. Um estudo em pacientes com arteriosclerose mostrou 13% redução nos níveis de colesterol depois de um tratamento único com o sol. Aqui, 1953. Só uma vez lá, vai uma manhã no sol, reduziu o colesterol 13%. Sabe o que é isso?
Um tratamento no sol foi o suficiente. Publicado aqui, ó. Ultraviolet Radiation, Cholesterol Metabolism, 70th Annual Meeting of American Society of Study of Atherosclerose. Circulation, que é um dos jornais nossos da cardiologia, 1953, mostrando que você manda o paciente tomar sol, você tem que tomar cuidado, porque ele vai desenvolver hipotensão. Você tem que tirar os remédios hipertensivos dele. Muitos dos seus pacientes são hipertensos por deficiência de vitamina D. Meus amigos, põe isso na cabeça. Hipertensão não é uma doença. Hipertensão é um estado. Eu posso estar hipertenso porque o meu ácido úrico está elevado. Eu posso estar hipertenso porque eu tenho deficiência de magnésio. Eu posso estar hipertenso porque eu tenho deficiência de vitamina D. Não é dando antihipertensivo que eu vou resolver o problema, não. Eu vou procurar a causa e a pessoa nunca mais vai ter pressão alta. Hipertensão não é uma doença, é um estado. É só você descobrir o que está por trás e tirar, acabou. Não precisa ficar tratando sintoma, não é um sintoma, só isso, é um sintoma. Você tem que tratar. A causa e não o sintoma. Se você pegar aqui o espectro, só para você vai lembrar, tá? Só isso que eu quero que você guarde aqui. Raio cósmico está de um lado e onda de rádio está do outro. Os opostos. À medida que eu caminho para lá, eu aumento a frequência e diminuo o comprimento de onda. À medida que eu caminho para lá, eu diminuo a frequência e aumento o comprimento de onda. Existe uma faixa dessa que é visível, que é a faixa que você consegue enxergar, que está entre o ultravioleta e o infravermelho. Essa faixa que está entre o infravermelho e o ultravioleta, que é uma faixa mínima, é a faixa que nós vemos, conseguimos ver. Tá? Você vê. Ali está o raio cósmico. Quando você viaja daqui para os Estados Unidos de avião, você é bombardeado com isso aqui. Ó. Tem estudos mostrando que uma viagem em São Paulo, Nova York, corresponde a quase 2 raios-x de tórax, em termos de radiação. Você imagina, você acompanha o pessoal que está na aviação, como é que eles envelhecem rápido. Tá? Aqui está, ultravioleta está ali, infravermelho está aqui está a radiação. Ó. Começa lá do violeta, do azul, né? Amarelo, vermelho, agora aqui vem o infravermelho. Isso aqui nós vamos gastar uns 10 minutos só nesse slide. Me acompanha. Tudo que você precisa aprender está aqui. Tem 3 tipos de raio ultravioleta que chegando ao universo, chegando ao planeta Terra. O C, você não precisa se preocupar, porque ele não chega até você. Não tem nada a ver com a camada de ozônio, não. A camada de ozônio está aqui, ó. A camada de ozônio é mais ou menos 45 quilômetros. Ela está na estratosfera, onde você viaja de avião é onde você está. Você está lá na camada de ozônio, do azul do céu. Quando você olha ali fora, está azul lá. Aquele azul que você vê é ozônio. Ozônio é azul. É uma camada de mais ou menos 45 quilômetros. Vocês estão vendo que o ultravioleta C não chega aqui está 50 quilômetros, aqui está aqui, ó, 50 menos 15, deu 45, é isso mesmo, está aqui, 45 quilômetros, estou até mostrando para você aqui. Muito bem, a partir daqui, então esquece isso aqui, tá? Eu só posso trabalhar com você com o VB e o VA. O UVB vai de 290 a 320 nanômetros. Aqui está 280, mas na realidade é 290. O UVA vai de 320 a 400 nanômetros. Esse é o comprimento de onda. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, maior o poder de penetração. Vocês estão vendo que o UVA penetra muito mais do que o UVB. A camada de ozônio segura parte disso. A camada de ozônio brasileiro está comprometida em 5%. Mas isso não está interferindo ainda na radiação UVB. Então esquece isso. Isso é mais um mito do que qualquer outra coisa. Muito bem. Somente radiação UVB é capaz de produzir vitamina D. Essa é a primeira coisa que você tem que guardar. O UVA não produz esse hormônio famoso que nós estamos estudando. Só o UVB produz. O UVA não produz. Então eu tenho que receber UVB. Eu tenho UVA o dia inteiro. Às 8 da manhã, se você for para a praia, tem UVA. Às 6 da tarde, se você for para a praia, tem UVA. O VB não. O VB só tem das 10 às 2 da tarde. Se você quiser pegar o VB, você tem que pegar alguma hora entre 10 e 2 da tarde, que não é a orientação que você recebe em geral. Não, você tem que sair de lá antes das 10 horas.
Aí você não pegou vitamina D nenhuma. Porque a vitamina D começa a ser produzida a partir das 10 horas da manhã. Tá bom? Quanto maior o comprimento de onda, maior o poder de penetração. Aqui, ó. O UVA consegue chegar até o seu subcutâneo e o UVB só chega na sua epiderme. Quando o UVB bate na sua epiderme, ele faz um eritema. Você fica lá muito tempo, você fica vermelho. O UVA vai causar câncer. Você ficar lá muito tempo. Esses 3 filtros solares que eu te dei aí, eles protegem contra o UVB. Eles não têm nenhuma proteção contra o UVA. Ou seja, os filtros solares vendidos na farmácia brasileira não protegem contra câncer de pele. Ponto. Dorme com essa. É duro, é duro. Sabe aquele lugar na sua casa que é o seu lugar favorito? Porque tem uma janela que tem um vidro, o sol bate no vidro, ele entra, e tem um lugar que você senta com a sua cadeira, a sua poltrona para ler, e recebe aquele solzinho que vem atrás do vidro. Depois que o sol passou pelo vidro, escuta o que eu vou falar. O UVB fica preso lá fora, só entra o UVA. Aquele é o lugar mais cancerígeno da sua casa. Aquele é o lugar que você não deveria de ficar. Tanto é que o seu gato gosta de ficar ali. O gato gosta de ficar onde está ruim. Porque ele faz mutação de energia. Sabia disso? Você quer saber onde você não deveria estar na sua casa? Olha onde é que seu gato está. O seu cachorro, não. Ele procura o melhor lugar, igual você. O seu gato, ele procura o pior lugar para poder fazer mutação. Então, aquele é o lugarzinho que o gato gosta de ficar. Onde o gato gosta de ficar, não é lugar de você ficar. É muito simples. Inclusive, linhas de Hartmann. O gato procura linhas de Hartmann. Vou trazer um professor aqui para falar disso para vocês um dia. Olha aqui, o UVB não atravessa vidro, então fica lá fora. Aqui, quando você está dirigindo com o sol batendo no seu vidro, o sol que entra dentro do carro é UVA, aquele que é cancerígeno. O que causa produz vitamina D ficou lá fora, que passou pelo vidro do carro. Muito bem? Aliás, qual a novidade? Parece que eles ensinam errado para ninguém ficar sabendo. Aqui, ó. Não, eles não têm culpa de nada. Quem te ensinou errado não sabia também. Tá? Não adianta você culpar seus professores. Eles também foram enganados. Pô. O que eu posso fazer? Olha só. Aqui está o UVB. Aqui está o UVA. O UVA penetra mais. Agora eu vou te dar um dado importante. Abre o ouvido. Do que você recebe na sua pele, 95% é UVA. E 5% é UVB. Se você for ali para fora agora, você vai receber a carga de ultravioleta que você vai receber, 95% é UVA. E só 5% é UVB. Você tem o UVA1 e o UVA2. Você há de convir, já entendendo isso, que o UVA1 penetra mais do que o UVA2, porque o comprimento de onda é maior. À medida que eu venho de lá para cá, eu estou aumentando o comprimento de onda. Aqui produz a vitamina D. De 290 a 320 nanômetros. Produz a vitamina D de dado. D de dado. E causa eritema. Faz a sua pele ficar vermelha. UVA causa mancha. Causa mancha. Causa fotoenvelhecimento. E causa rugas. Tá? Causa rugas. Quem causa ruga é o UVA. Não é o UVB, não. Que não é protegido por esses 3 que eu te dei aí, que são os 3 mais vendidos no Brasil. Então, isso aqui que me interessa, ó, essa faixa aqui, de que vai de 290 a 320 nanômetros, aqui está 280 a 315, é onde que eu vou produzir esse hormônio mais poderoso que tem no corpo. Tá? Muito bem. O lugar do mundo onde tem o maior buraco de ozônio é no Polo Sul, é na Antártida. A cidade mais comprometida do mundo com relação a buraco de ozônio é uma cidade no Chile chamada Punta Arenas, onde ocorreu aquele terremoto no Chile. Estava lá. É a cidade mais comprometida. Mesmo lá, que é a cidade mais comprometida do maior buraco de ozônio do mundo, mesmo lá ainda não tem esse efeito maior de UVB estar entrando demais. Então, essa história é um grande mito. Para quem entende disso cientificamente, vai te falar que é um mito. Tá, então aqui tem a luz visível, ela vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Aqui eu tenho ultravioleta, tá? E ali eu tenho infravermelho.
que vai até 3.000 nanômetros. Aqui eu tenho os diferentes que estão mostrando, e se eu vou na UVA, que está aqui, ó, UVA está aqui, tem uma UVA. Não, aqui está aqui a infravermelha, aqui está a ultravioleta. Aqui na ultravioleta, nesse ponto aqui, tem um UVA chamado UVA1, que é a lâmpada de Wood, que vocês usam em dermatologia. A lâmpada de Wood é um UVA1, que destaca as lesões da sua pele. Quanto maior o comprimento de onda, maior o poder de penetração. Você já aprendeu isso. Aqui está o espectro completo. Você vai ver que quando eu vou do vermelho para aqui, esse aqui está mostrando outro, o contrário do que eu estava mostrando. Ele aqui vai o vermelho até o violeta. Você vê que vai diminuindo o comprimento de onda e vai aumentando a frequência. O violeta tem uma frequência maior, um comprimento de onda menor do que o vermelho. Muito bem. 5 ondas senoidais com diferentes frequências. A azul é de maior frequência. Está vendo a azul aqui de maior frequência? Aqui, ó. Repare que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Quanto menor o comprimento de onda, mais a frequência, e vice-versa. Então eu tenho aqui o VC que não chega, eu tenho aqui o VB que começa em torno de 290 e vai até o 320, eu tenho o VA que vai até 400. Eu tenho o VA2, o VA1. Olha o que eu falei para vocês, vou repetir. Ó, o VB ele atinge a sua epiderme. O UVA chega até no subcutâneo, ele atinge a derme, e o longo, que é o VA1, chega até no subcutâneo. Lesa elastina, causa ruga. Tudo isso é causado pelo UVA. Estão me acompanhando? Muito bem, olha lá. Isso aqui são causadores de ruga e de câncer. Então eu tenho o VA, que eles inverteram. O VA está do lado de cá. Olha lá, o VA vai lá no fundo e o VB fica aqui, ativando a melanina. E vai escurecer. Olha lá. Ó. Então vamos ver o câncer de pele. Que é o câncer que mais cresce no mundo hoje. É o câncer de pele. É engraçado, né? Você toma menos sol do que a sua avó tomava quando tinha a sua idade. E você usa mais protetor que a sua avó não usava nenhum. E o câncer de pele só aumenta. Já parou para pensar? Você vai tomando menos sol e o câncer de pele vai aumentando. Já parou para pensar? Você acha que é coincidência? Eu, hein? Aqui, ó. 290, 320, o VB é 5%. O VA. Claro, se eu ficar, ele vai até a derme, ele vai até o subcutâneo. Se eu ficar o dia inteiro no sol, água mole, empedradura, tanto bate até que fura, se eu ficar lá 8 horas tomando sol, das 8 da manhã às 6 da tarde, e todo dia eu tenho uma pele clara, é possível que o UVB, a longo prazo, me cause um câncer de célula escamosa, que é localizado, não tem metástase, não mata. O UVA causa melanoma. Aí eu pus uma interrogação. Tá? E os dois vão causar câncer de células basais, se em excesso. O melanoma representa 10% dos cânceres de mama, mas representa quase 90% das mortes por câncer de pele, de mama. O melanoma representa 10% dos cânceres de pele, mas representa quase 90% das mortes por câncer de pele. E não tem nada a ver com o VB. Nada. Tem a ver com o VA ou não, eu não sei. Vou deixar para você questionar isso, à medida que a conversa. E o VA causa fotoenvelhecimento, te enruga, destrói colágeno, destrói elastina. Você passa esse protetor que você recebeu aí, vai para a praia achando que você está protegido. Só que ele só protege contra o VB, que vai estragar a sua produção de vitamina D. E aí o VA está te castigando. Aí você envelhece a pele do mesmo jeito. Está ficando feio isso, não está? Eu, hein? As rugas que você corre tanto, tá aí, ó. Com protetor desse aí que você comprou na farmácia, vai dar. Existem protetores que protegem contra o VB. Tinosorb, por exemplo, é um deles. Contra o VA, desculpa, contra o VA. Desculpa, contra o VA. Me acompanha, por favor. O espectro VA é subdividido em VA1 e VA2. Bom, isso aí deixa para lá, não precisa você saber. A luz UVA atua principalmente contra radicais livres, causa peroxidação lipídica. A UVA castiga, ela tem maior intensidade. Aqui está o melanoma. Como é que você faz o diagnóstico de melanoma?
Você olha uma pinta na sua pele. É melanoma ou não é? É câncer ou não é? Você tem que usar o A, B, C, D, E. Os dermatologistas presentes sabem como usar. Claro, vocês fazem isso todo dia. Tem alguém querendo explicar para eles como é que é o A, B, C, D, E? Hein? O que é A, B, C, D, E? Dermatologistas? Estão de férias, né? Hein? Olha aqui, se você olhar aqui, ó, o B é de borda. Se a borda é irregular, a chance é ser câncer. Se a borda é regular, que não é o caso desse aqui. O C é de cor. Se tiver a mesma cor nele todo, provavelmente não é câncer. Se a cor variar, como é o caso daqui, tem. O D é o diâmetro. Se for maior do que uma borracha de lápis, do diâmetro de uma borracha de lápis, que é 6 milímetros, a borracha de lápis é 5 milímetros, se for maior que 6 milímetros. E assim vai. Então você olha a aparência, a borda, a cor, se a lesão está parada daquele jeito há anos, ou ela muda, mês que vem ela aparece de jeito diferente. Então o dermatologista olha isso aí, em 1 minuto ele fala, isso aí provavelmente é câncer, vamos fazer biópsia. Levando em consideração o critério ABCDE. Bom, mas o que interessa é isso aqui, ó. Melanoma representa 10% dos cânceres de pele, mas é responsável por 85% das mortes causadas por câncer de pele. O E é se a lesão é estável ou não. Se aquilo ali ficou estável, paradinho, hoje é igual a ontem, igual a depois da manhã, não mudou, é uma coisa. Se hoje ela está vermelha, amanhã ela está branca, depois não entendeu? Se ela varia, isso aí você tem igualzinho, tem 20 anos que eu tenho isso do mesmo jeito. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Então ela é estável, então não é. Entendeu? Mas você tem que conversar isso com um dermatologista que faz isso todo dia. Hein? O que você está rindo? Eu não sei de nada, não. Sou apenas um curioso aqui. Não, essa não é minha área. Eu respeito, não é minha área. Eu sei o suficiente para falar para você o que... Mas, entendeu? É claro que o tamanho, o diâmetro, é muito importante, talvez o mais importante. Você pega um lápis, olha a borracha do lápis. Aquele diâmetro ali. Você olha ali, se for maior que aquilo, você começa a pensar. Tá? Outra coisa que eu quero lembrar com você. Se vai nesse sentido aqui, chama latitude. Se vai nesse sentido aqui, chama longitude. Então, o que me interessa aqui é a latitude. Aqui. A latitude zero está aqui, ó, que é o Equador. Aí eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Para o norte, eu tenho 10, 20 para o sul. Então, são linhas de latitude para o sul. Aqui passa o Trópico de Capricórnio, está aqui pertinho. Você passa por ele aqui na estrada da Ayrton Senna, você passa pelo Trópico de Capricórnio. Guarulhos, né? Então, é na Ayrton Senna, né? E aqui é o Trópico de Câncer, que passa aqui. Tá? E você vai ver que pessoas que moram acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio tem muito mais câncer. Quanto mais longe você estiver do Equador, mais câncer você tem de todos os tipos. Não é de pele só, não. De todos os tipos. Quem mora aqui no Equador tem menos câncer de pele do que quem mora aqui. Olha a piada. Hã? Olha lá. Vai para lá, vai para cá. 90 para lá, 90 para cá. Tá? Olha só. Com o passar dos anos, o melanoma está aumentando aqui, ó. Eu tenho dado aqui até 1996 nesse slide, mas isso aqui continua assim, ó. Então, com o passar, porque a sua avó não estava preocupada com câncer de pele. Na época dela não existia aqui, ó. Olha lá, ó. Não existia, ó. Foi aumentando, 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 aumentando. Mas engraçado, há 100 anos a exposição ao sol era muito maior que hoje. Hoje passamos a maior parte do tempo dentro de prédios e não expostos ao sol. Agora, eu tenho uma pergunta para ti. Vamos tomar um café agora, eu quero que você saia daqui pensando nisso. Por que uma diminuição à exposição solar causou um aumento na prevalência de câncer de pele? A desculpa de buraco de ozônio não é verdade. Eu já provei para você que isso não conta. Isso é um mito, pelo menos para o Brasil, não interferiu em nada por enquanto. Tá? Por enquanto não interferiu em nada para o Brasil. Então eu quero que você saia, vai pensando nisso. Vai pensando nisso aí. Por que
Eu hoje tomo menos sol do que a minha avó e eu tenho muito mais câncer do que a minha avó tinha. Vamos tomar um café.